Bom, agora, boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda entrevista filmada, né, que nós tínhamos programado. E a nossa convidada, como a Carmen já falou para vocês, é a professora Iraí Cristina Bocato Alves. Professora, por favor. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, né, professora, por ter aceito o nosso convite em fazer parte da entrevista. Muito nos honrou e a gente espera que as pessoas possam aproveitar, né, do que a senhora tem para nos falar. Bom, em primeiro lugar, eu vou apresentar, né, brevemente a professora, brevemente porque vocês sabem que ela tem, né, uma extensa experiência na área de avaliação psicológica. Então, ela é doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, é docente da graduação e da pós-graduação na área de avaliação psicológica no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, orientadora de mestrados e doutorados na pós-graduação no Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do IPUSP, né? Coordenadora do Laboratório Interdepartamental de Técnicas de Exame Psicológico, o LITEP, do mesmo instituto, membro da diretoria da Associação de Psicologia de São Paulo e editora do Boletim de Psicologia, é membro da Academia Paulista de Psicologia, membro do Grupo de Trabalho Pesquisa em Avaliação Psicológica da ANPEP e autora de vários manuais de testes psicológicos. Bom, professora, eu vou fazer, né, algumas perguntas e aí a senhora vai respondendo. Pena que a gente não pode ficar conversando, porque senão a gente ia ficar o dia inteiro. Bom, peço, então, que a senhora fale, inicialmente, um pouquinho sobre a sua formação profissional e como que a senhora chegou a se interessar pelo tema da avaliação psicológica. Bom dia, eu queria agradecer pelo convite. Então, vamos falar um pouquinho sobre o meu percurso em relação à avaliação psicológica. Eu fiz a minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado, além de um curso de especialização no Instituto de Psicologia da USP. Quer dizer, eu não mudei de escola, né? Então, eu fiquei o tempo todo na mesma escola. E logo no começo da minha formação, quando eu estava no segundo ano, eu participei de uma pesquisa intercultural, uma pesquisa internacional feita com vários países, que era coordenada pelo Dr. Arrigo Leonardo Angelini. E eu, nessa época, não sabia absolutamente nada de teste, mas a gente foi participar da pesquisa e eram aplicados 11 instrumentos, entre eles vários testes, inclusive o teste de Raven, inventário de interesse, questionário demográfico, eu nem lembro mais tudo que tinha, né? Era uma bateria enorme que a gente ia aplicar nas escolas. E aí eu achei interessante e gostei da experiência, né? Mais tarde, quando eu já estava no 4º ano de psicologia, eu fui procurar um estágio, e foi um estágio num psicotécnico de motoristas, né, numa clínica que fazia exame psicotécnico de motoristas. E aí eu comecei a trabalhar com os testes, entre eles o PMK, então aprendi a aplicar e avaliar o PMK. Tinha teste de inteligência também, o Raven, o INV, e uma bateria enorme de testes psicofísicos. Então, tinha exame, por exemplo, de ofuscamento, de acuidade visual, de verificar, do dinamômetro, ver se a pessoa tinha força, né? Ele lembrou ali do dinamômetro. E várias provas assim que depois deixaram de fazer parte do psicotécnico. Parece que eles ficaram para a parte mais do exame médico, não ficou mais no psicotécnico. E tinha também um teste de coordenação motora, né, que a gente mandava mudar as pedrinhas com a mão esquerda, com a mão direita, com as duas mãos, etc. e tal. Então, esse assim foi um começo de estágio em que eu aprendi alguma coisa aí de como avaliar os motoristas. Depois eu fui participar, no mesmo ano, fui participar de uma pesquisa de doutoramento de um professor do Instituto, que era para fazer avaliação da inteligência de pré-escolares, e daí eu trabalhei com a escala pré-escolar do Wechsler, né, o WPPSI. Também foi uma experiência muito importante.
E, posteriormente, depois, ainda participei da avaliação de uma tese de doutorado avaliando PMK. Quer dizer, então, começou a aparecer assim, uma série de oportunidades todas na área de avaliação psicológica. E, no 5º ano, eu fiz um estágio de um ano inteiro na CESP, em que a gente trabalhava na seleção, então, aprendi assim, muitos instrumentos, muitos testes na vivência prática. Então, foi aí que começou o meu interesse pelos testes, né? Posteriormente, não, ainda estava no último ano da faculdade, quando eu fui convidada para dar aula na USP, né? Falei assim, bom, eu não quero dar aula, não, né? Eu acho dar aula muito chato, mas eu, como ainda não tenho emprego, vou pegar, né? E aí eu tinha que dar aula de desenvolvimento, eu não sabia nada de desenvolvimento para dar aula, mas a gente acabou começando a dar aula. E depois, uma professora que dava disciplina de técnicas de exame psicológico foi TBB, e precisava de alguém para substituir ela. Eu entrei na área de TEP e não saí mais, né? Aí o desenvolvimento foi para escanteio e eu fiquei na área de TEP. E aí também eu não sabia quase nada para dar aula, então o começo deve ter sido um terror, né? Coitado dos alunos. Bom, então, esse foi assim o meu começo na área de avaliação psicológica. Quer dizer, teve várias oportunidades de trabalhar com testes e eu gostei, né? E eu gosto até hoje, né? Não sei, embora a gente tenha assim uma forte oposição à avaliação psicológica em muitos ramos da psicologia, eu continuo defendendo essa área. Obrigada. E a gente vê, né, que quando a senhora começou a sua formação e começou a estagiar, né, tinha um interesse particular mesmo em fazer isso, até pela questão da prática, né? Uhum. Que foi chamada para fazer, apareceu, digamos assim. E hoje, então, como que a senhora vê a postura dos alunos de graduação quanto à avaliação psicológica e os testes psicológicos, né, quando compara com o início da sua carreira? Bom, na época que eu estudei, já faz bastante tempo, né? Havia uma grande valorização da área dos testes psicológicos na própria criação da profissão, né? Os testes eram muito valorizados, tanto é que acabou virando a única função privativa do psicólogo, né? A psicoterapia que os psicólogos queriam, os médicos não deixaram, né? Aí não ficou nem para os médicos, nem para os psicólogos, mas... então, a única função privativa do psicólogo era a avaliação psicológica. Quando eu estudei, tinha, sei lá, cerca de umas 10 ou mais disciplinas obrigatórias de testes, né? E, por muito tempo, a gente até conseguiu manter muitas disciplinas, mas depois começou a haver umas posturas assim, de oposição aos testes, do pessoal que trabalhava com psicoterapia, que trabalhava com comportamental, e, principalmente, do pessoal da psicologia social, que achava que os testes rotulavam as pessoas, né? E rotulavam porque eles não sabiam exatamente como devia ser feito, né? Porque a gente não usa o teste para rotular ninguém. O teste é um instrumento que faz parte de um processo mais amplo de avaliação, né? E que você vai juntar com outras informações. Eu acho que o preconceito do pessoal que acha que os testes rotulam é porque eles não sabem para que servem os testes e nunca trabalharam direito com eles. Também começou a haver assim, outras posturas negativas, e aí a avaliação caiu um pouco no descrédito, né? Principalmente porque, na época, né, e por muito tempo no Brasil, a gente tinha os testes, como foi mencionado pela professora ontem, que eram só traduzidos e eram aplicados com tabelas internacionais e que não refletiam a nossa realidade. Então, isso também contribuiu para uma visão mais negativa dos testes. E isso influenciou os alunos, que atualmente a gente tem, quer dizer, dentro do Instituto de Psicologia, a gente tem um pessoal assim, muito radical contra os testes, né? E a gente, professor de testes, então, estavam sempre na berlinda, sempre mal vistos, etc.
até que começaram a haver as reuniões dos professores que trabalham com avaliação psicológica, que mudou um pouco isso, mas até hoje a gente tem uma oposição muito grande. Sim, em relação a isso, eu acho que é lamentável mesmo, né? Porque a gente já tem tanta coisa escrita, já se avançou tanto, né, na área de avaliação psicológica, e as pessoas continuam pensando aquilo que pensavam anos atrás, né? Então, é um discurso que é reproduzido em sala de aula ainda hoje, apesar Eu não sei se é no Brasil todo, mas na USP é o inferno. Ah, sim. A gente que é professor de avaliação psicológica sente isso na pele, né? Bom, professora, em uma consulta, então, ao seu currículo Lattes, nos leva à observação que sua produção científica, ao longo dos anos, respondeu a motivações e interesses diversificados. Em vista disso, como que a senhora vê a importância da pesquisa para a avaliação psicológica? Bom, eu vejo a pesquisa como fundamental em qualquer área da ciência, né? Na psicologia, em especial na avaliação psicológica. Embora eu não acho que seja só na avaliação psicológica. O pessoal que trabalha com psicoterapia, eles não contam direito o que eles fazem, né? Então, devia ter mais pesquisa na área de psicoterapia. Na área da psicologia social, além de falar mal dos outros, eles não costumam fazer pesquisa, mas deixa para lá. Bom, então, na avaliação psicológica é muito importante, porque começou a haver uma mudança na posição, né, em função das críticas todas. Eu sempre tive críticas sérias da gente ter que usar testes com tabelas importadas, né? Até bem pouco tempo atrás, até 2002, a gente tinha o VISC com normas de 1949 americanas, né? Não eram nem as outras revisões do VISC. Então, era uma coisa muito séria. Então, desde que eu me formei, né, quando eu entrei no mestrado, etc. e tal, eu tentei trabalhar em pesquisas de obtenção de normas, de dados de precisão, de validade, etc. e tal, porque eu acho fundamental para a gente saber se o teste presta realmente para alguma coisa ou não, porque tem alguns testes que nem prestam, né? Agora, às vezes o problema não é do teste, o problema é do aplicador, né? Com certeza. E quem não produz pode se sentir à vontade para, né, criticar quem produz, porque, de alguma forma, se coloca nossas questões a público, não é? Então... O maior problema é que, às vezes, a pessoa que criticou nem aprendeu para criticar, ele critica por criticar. É verdade, com certeza. Bom, então, né, frente a essa sua fala, qual que é a sua opinião, quais os principais desafios e quais as principais perspectivas da avaliação psicológica como campo de estudo? Bom, eu acho que a gente teve alguns avanços, mas a gente tem alguns problemas muito sérios, né? Eu acho que uma das coisas que precisa é mudar a visão dos testes e, principalmente, melhorar a qualidade da formação do profissional. Como eu falei, na época que eu me formei, tinha muitas disciplinas de teste, e não só muitas disciplinas, mas que ensinavam muitos testes em profundidade, com uma carga horária grande, né? Atualmente, depois que houve uma mudança do currículo mínimo, que contava com uma disciplina obrigatória de técnicas de exame de aconselhamento psicológico, né? Nunca entendi por que o aconselhamento junto com o TEP, né? Alguém, algum dia, precisa me explicar, porque eu não consegui entender. Então, quando mudou para as diretrizes curriculares, eu acho que ficou o samba do crioulo doido da psicologia. Porque criaram a tais das ênfases curriculares, as competências, mas ninguém definiu nada direito, cada faculdade faz o que quer, né? Tem faculdade que não tem avaliação psicológica, tem faculdade que não tem um monte de disciplinas importantes, e tem de faculdade que agora tirou até a estatística. Como se o psicólogo pudesse, né, deixar, quer dizer, como é que ele vai aprender pesquisa, né? Aprender a pesquisar. Como é que ele vai entender o resultado de uma pesquisa? Como é que ele vai poder interpretar qualquer coisa se ele não tem a mínima ideia do que seja estatística, né? Não estou dizendo nem aquelas estatísticas super avançadas, não sabe nem o que é uma média, né?
Aí, quando eles vão comprar teste, eles ligam para a editora perguntando como é que eu consulto essa tabela, o que é percentil? O que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Quer dizer, eles já não sabiam isso. Agora, imagine uma faculdade que nem ensina estatística. Então, eu acho que houve assim, uma diminuição muito grande do número de disciplinas de avaliação psicológica. Tem faculdade que acabou, acho que não tem nenhuma, né? Eu não sei direito como é que anda os currículos, mas cada currículo ensina alguma coisa completamente diferente. E o problema é que a avaliação psicológica é a única função privativa do psicólogo, né? Então, como é que fica? Se é a única função privativa e ele não sabe fazer, né? Só podem falar mal dele, né? Sem dúvida. Então, pegando um gancho, né, nessa sua última colocação, qual o seu posicionamento sobre a especialização em avaliação psicológica? Olha, faz muito tempo que eu tenho brigado em tudo quanto é congresso que eu vou, né, em todas as oportunidades, para falar sobre a necessidade da especialização. Eu sei que tem se tentado, o IBAP tentou, várias outras pessoas tentaram, mas ninguém consegue convencer o Conselho Federal de Psicologia, né, ou as plenárias dos conselhos, que são os conselhos federais e os regionais, da necessidade da especialização em avaliação psicológica. Por quê? Porque, já que os cursos diminuíram muito as disciplinas de avaliação psicológica, não existe um currículo básico mínimo. O psicólogo sai formado sem saber fazer avaliação psicológica, mas ele pode porque está garantido por lei. Então, o que adianta estar garantido por lei se ele não sabe fazer? Né? Então, eu acho que deveria haver a especialização, porque tem muito aluno que fala, eu não sei para que serve teste, eu não vou usar teste, eu não quero saber de teste. Eu falei, tudo bem, você não precisa saber, é só você não sair da faculdade e arranjar um emprego para aplicar teste. Né? E eu fico felicíssima quando aparece um aluno que vem assim, sabe o que eu estou fazendo agora? Estou trabalhando com teste. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu sou professor de teste. Falei, né? Na época não valia nada, né? Mas para ganhar o salário vale. Só que a minha preocupação é que essas pessoas que não são formadas, que não aprenderam, que não tiveram a vivência prática, que é essencial para fazer avaliação psicológica ou qualquer outra tarefa dentro da psicologia, saiam por aí dando diagnósticos, né? Então, eu acho que é imprescindível a necessidade de regulamentar uma especialização, mas uma especialização de fato, não esses cursinhos vagabundos que tem por aí, né? Bom, professora, eu queria agradecer muito, né, pelas suas respostas. E aí, como nós fizemos ontem, nós vamos abrir pergunta para as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa para a senhora. Obrigado, garota. A Iraí disse ontem que eu estou muito perguntador. Eu estou dizendo, eu não iria me furtar de perguntar para ela algumas coisas. Eu não me lembro bem, aí é realmente um problema de memória, mas, se não me falha a memória, o trabalho que você realizou com o Angeline há muitos anos atrás, acerca da inteligência, daquela época, eu acho que de um grupo de brasileiros, ou um segmento de brasileiros, mas tem sido utilizado, inclusive, por alguns pesquisadores na área, para generalizar para a inteligência dos brasileiros como um todo. É o caso do professor Detterman, disse... Do Raven, né? É isso, do Raven. O professor Detterman mencionou o trabalho do Lin, eu também, que usa esse indicador. Infelizmente, a inteligência indicada não é muito alta. Né? Eles consideram, por volta de 87 a 90, o QI básico, né? Talvez fruto desses primeiros trabalhos. A primeira pergunta, então, seria: o que você acha? Ainda continua nesses valores? Fruto? Eu faço as perguntas, depois aí depois eu não vou lembrar tudo. Os colegas me livram das questões. Eu cumpro a minha tarefa como convidado especial do EMAP.
Acho que sim. Então, essa é a primeira pergunta. Que você ainda acha que continua nesse valor ou precisamos corrigir através do fringe effect? Ok. A segunda é muito curioso, porque eu tenho observado isso, que os psicólogos brasileiros, talvez eu esteja generalizando demais. Como você muito bem mencionou, o pool de disciplinas ligadas à avaliação psicológica, em especial psicometria em especial, eu estou dizendo porque não o uso dos testes, mas como construir o teste. Validade, fidedignidade, análise fatorial, eu acho que ainda são poucos aqueles que genuinamente trabalham sobre isso. Mas o curioso de tudo isso, eu observo na literatura internacional que, por exemplo, os geneticistas, eles utilizam os testes, em especial o Raven, o Visc, o Weiss, sem questionar. Eles usam até subescala para correlacionar com fatores genéticos substanciais, gêmeos, estudo de gêmeos, monozigótico, dizigótico, e até fazerem previsões sobre genética molecular, sobre o papel dos genes na personalidade, na inteligência. Eles não titubeiam, eles acham que o teste funciona muito bem, enquanto que nós, psicólogos, especialmente os psicólogos brasileiros, uma grande parcela, eu poderia dizer, acha que os testes, sem exagerar, não servem para nada. Outro interessante seria que eu concordo com você, eu até estava pensando, baseado num artigo que recentemente saiu na área de psicologia organizacional, sobre a atitude dos psicólogos, especialmente os norte-americanos, ligado à IO, Psicologia Industrial Organizacional e outros. Os pesquisadores mostraram que uma grande parcela não sabe o que é uma curva normal, não sabe, você disse a média, não é? Mas uma curva normal, não sabe como se distribui os scores de inteligência, não sabe o que é uma habilidade cognitiva geral, não sabe o que é parcela explicada da variância, e eu sinto que até colegas profissionais do departamento, e que até deem teste no dia a dia, não conhecem muito bem isso. Então, eu me pergunto aonde vamos, então eu deixo para você a pergunta. E, por último, o último comentário, uma vez me perguntaram, num debate, que tinha que inovar em psicologia. E se discute muito em inovação hoje. O curioso é que o professor Detterman teve a oportunidade de apresentar que inovação está altamente associada ou correlacionada com QI. Só se inova sociedades que têm QI bastante elevado, certamente. Não é? Então, é preciso fomentar a inteligência, se isso for possível, para que se possa inovar. Mas o que eu quero dizer é, eu não vejo maior inovação na área de psicologia, a não ser os testes, em especial testes de inteligência, não estou menosprezando os outros, mas que estão aí no mercado há mais de 100 anos. Eu acho que o próprio sucesso, e por cumprir tão bem o seu papel, é tão massacrado na sociedade, em especial pelos psicólogos brasileiros. Parabéns a você, quero compartilhar com os colegas que convidaram aqui participar. Eu tenho acompanhado desde quando jovem estudante lá no Instituto de Psicologia, com o professor Lino de Macedo, o Samuel Fron, os velhos fundadores da psicologia, nesse e outros domínios, até a professora Carolina, o seu trabalho, a sua dedicação nesse domínio. Eu acho que a área de avaliação psicológica não é pior do que está, graças aos seus esforços para tentá-la manter num nível mais elevado. Parabéns a você. Obrigada. Bom, eu vou tentar responder a sua questão a respeito
dessa avaliação da inteligência dos diversos países? Primeiro, eu não sei exatamente se em todos os lugares eles usaram o mesmo instrumento para fazer essa comparação, né? Agora, quando você fala na inteligência do brasileiro, é uma coisa complicada, porque eu acho que o único que estudou a inteligência do brasileiro foi o Pierre Weil, que fez uma pesquisa com o INV, você deve conhecer a pesquisa dele, no Brasil inteiro. Eram 25 mil e cacetada de sujeito, em todas as regiões, nível socioeconômico, idade, escolaridade, zona rural, urbana, etc. E tal. Então, o único que estudou realmente, que a gente tem dados fidedignos da inteligência brasileira, seria essa pesquisa. Porque a gente não tem um Brasil. A gente tem um monte de Brasil. Né? Tem o Brasil aqui, o Brasil ali, do norte, do sul, do nordeste. Mesmo quando você fala de São Paulo também tem variações. Quando você fala dos outros estados, você tem variações muito grandes. Na pesquisa do Raven, que você mencionou, a gente usou uma estratégia de usar o tipo de escola que a criança estudava como um dado de nível socioeconômico. Então, as crianças de nível socioeconômico mais baixo normalmente estudam em escolas públicas e as de nível socioeconômico mais alto em escolas particulares. É óbvio que, mesmo nas escolas públicas e particulares, você tem uma grande variação. E a gente tentou manter as mesmas proporções de crianças matriculadas em escolas públicas e particulares. Bom, o que aconteceu quando a gente fez é que a gente tinha duas curvas, né? Duas curvas, ele mostrou hoje 3 curvas, a gente tinha uma curva que fazia assim, quer dizer, ela tinha 2 picos. Então, era justamente das crianças de escola pública e de escola particular. Quando você compara os resultados das crianças brasileiras com as normas inglesas, né, de escolas particulares, não tem diferença. Quando você pega as crianças de escola pública, tem a mesma diferença que tem, né, em relação às crianças de escola pública e particular. Então, você precisa ver que brasileiro você está falando. Se você for pegar a população como um todo, considerar toda a estatística do país, né, provavelmente esse QI é rebaixado. Mas não quer dizer que a população toda tem esse QI rebaixado. Agora, você me pergunta, será que mudou hoje? Eu acho que mudou para pior. Eu acho que mudou para pior. Não, eu digo em termos do que aconteceu com a educação pública. A educação pública está muito sucateada. No estado de São Paulo, eles inventaram a tal da progressão continuada. A criança não precisa estudar, não precisa fazer prova para passar de ano. Ela vai passando, né? Até que ela chega no vestibular analfabeta. Né? Pode até ser, mas não vamos falar nisso agora, né? Não, o titular da USP vai ser mais difícil, porque ele vai ter que apresentar o diploma. Naquele caso da Estácio, lembra do analfabeto que passou no vestibular da Estácio? Aquilo lá é assim, é o reflexo da nossa educação. Então, eu acho que se a gente for testar na mesma base que a gente fez, eu tenho a impressão que talvez os resultados sejam piores. Mas isso é uma impressão. Como disse o professor hoje, dados são dados. Isso não são dados, são hipóteses. Né? Então, a gente precisaria que sejam feitas novas normas. Só que agora, como o Raven mudou de editora, né, agora é da Pearson, eles é que vão fazer a pesquisa. A gente não está mais envolvida nisso. Então, não sei o que é que vai fazer, nem sei qual vai ser a amostragem que eles vão fazer, nem como é que eles vão fazer, ou se vão fazer. Né? Então, eu não tenho condições. Eu poderia fazer uma outra pesquisa, mas eu estou envolvida em tanta coisa que não dá, né, para fazer isso agora. Bom, acho que essa é uma questão. A segunda questão, deixa eu tentar lembrar o que era. Os geneticistas utilizam. Aí eu acho que tem o seguinte problema. Aquilo que você falou. Os psicólogos no Brasil, ou pelo menos aquela parcela de psicólogos que critica teste, que diz que teste não presta para nada, né? Não está nem aí. Né? Agora, os médicos usam, um monte de gente de outras profissões usam os testes, acreditam no teste e não tem críticas.
né? Você vê algumas pesquisas na área de medicina que arrepia, tá? Porque você não sabe como é que eles coletaram aqueles dados, eles não sabem com que versão, eles não têm crítica, eles usam o teste assim, quer dizer, é como um termômetro, bota o termômetro pronto, mas ele não sabe se aquele termômetro está com defeito ou se é um termômetro bom. Para isso, precisava ter psicólogos. Eu não sei nem se tem psicólogos que aplicam esses testes, são eles mesmos que aplicam, porque a gente sabe que tem um monte de gente que aplica que não é psicólogo, né? Porque a regulamentação profissional, só o psicólogo pode fazer, mas não tem ninguém que corre atrás do que faz e está exercendo ilegalmente a profissão, né? Faz mal e porcamente e invalida teste. A gente tem a praga do século, me desculpam, que é a internet. A internet botou tudo quanto é material de teste lá, para quem quiser mexer, olhar, fazer, copiar, etc. E tal. Você faz um baita esforço para fazer uma pesquisa, cria um teste, faz padronização, gasta uma fortuna, né? Bota no mercado, no dia seguinte está na internet, não vale mais nada, pode jogar no lixo. Eu não sei quando é que se vai moralizar essa história da internet. Quer dizer, a gente tem até desânimo de trabalhar, porque a internet avacalhou com tudo. Agora, você pega as pesquisas. Eu peguei algumas pesquisas da área da medicina, o pessoal que faz pesquisa com Bender. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que era uma pessoa que tinha feito uma pesquisa com Bender, usando uma tabela de 1949 da França. Gente, nós estamos em 2014. Quem é o idiota que está usando um negócio desse jeito? E publica. Está publicada. Eu quase tive um ataque quando eu vi a pesquisa. Certo? Quer dizer, então os médicos usam, o povo lá bota qualquer um para aplicar, sai o resultado, e você vai ver lá a referência de um manual espanhol de 1949. O que adianta? Quer dizer, então, a gente está formando mal, o profissional está mal formado, o profissional que está publicando coisa errada, quer dizer, teoricamente, as pesquisas, as revistas deveriam ter avaliação dos artigos, mas, pelo jeito, eles deram para qualquer um avaliar. Bom, então, os psicólogos não valorizam, o conselho não fiscaliza, não tem nenhum tipo de punição, o negócio está na internet, a nossa área está muito complicada. Né? Não sei se todo mundo tem, ou se sou eu que sou muito paranoica, mas, enfim, não sei se todo mundo tem essa percepção de como está a situação no momento. Então, os médicos estão usando, e eles acreditam. Então, eles usam, sei lá, o VAIS, quer dizer, eu acho que até os americanos, quando usam, tudo bem, eles têm as pesquisas deles lá e são confiáveis. Depois, por exemplo, para aplicar um VAIS e um VISC nos Estados Unidos, não é o diplomazinho básico, não, eles têm que ter doutorado. Né? Eles têm que ter uma especialização. Você não vai lá e compra. Você pode comprar aqueles testes mais simples, qualquer um pode comprar. Agora, esses, você precisa ter uma formação específica. Agora, aqui não, né? Você tem o CRP, você vai lá e compra. Mesmo que o seu CRP você nunca tenha passado pela frente de um teste. Próxima. Boa tarde. Doutor Iraí... Não, só queria ver... Ele perguntou 4 coisas, eu precisava tentar acabar de responder. Então, tá bom. A menos que você queira passar na frente. Então, tá, então vai. Deixa ela perguntar. Boa tarde, doutor Iraí. Eu queria fazer uma junção da sua resposta ao professor Aparecido e também um comentário que você fez da estatística. Eu dou aula de estatística para psicologia, sou psicóloga, e é um trabalho que, muitas vezes, eu me sinto como se ele tivesse sido jogado no lixo, pela questão do desinteresse do aluno, da falta de sensibilidade para a questão científica da psicologia. Eu tenho levantado muito um questionamento que eu acho que bate um pouco com o que a senhora acabou de dizer, e eu gostaria que, se possível, a senhora comentasse. A minha percepção, aí é minha como psicóloga e como professora, supervisora, é de que a psicologia não é reconhecida pelos próprios psicólogos como uma ciência, como um campo de conhecimento, de pesquisa, mas que,
principalmente, nós precisaríamos protegê-lo de terceiros. Então, se nós não enxergamos como ciência, nós não somos cientistas, e o que a gente faz é senso comum. Sento e converso com o meu paciente sobre as dificuldades que ele está tendo no dia a dia. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso. Bom, eu acho que a psicologia não é reconhecida como ciência de uma maneira geral. Eu lembro que há bastante tempo atrás, eu li um artigo de um juiz criticando a avaliação dos psicólogos. Provavelmente é algum juiz que foi reprovado no psicotécnico quando ele foi avaliado, né? Porque tinha um exame psicológico, não sei se ainda tem. E ele dizia que a psicologia era como as saias das mulheres, subia, descia, mudava, não sei o que lá e tal, era um modismo. Ele não reconhecia como ciência. E tem muita gente que não reconhece. Infelizmente, a psicologia, para muita gente, né, não passa do acho que, né? Vou abrir meu consultório, né? Eu posso não saber nada de psicoterapia, posso não saber como tratar um paciente, mas como ninguém vai fiscalizar mesmo se eu fiz alguma besteira ou não, ninguém vai saber se o paciente melhorou ou não, se aquilo foi eficaz ou não, tanto faz, né? E a gente sabe que o Conselho Federal de Psicologia não está nem aí com os testes. Agora mudou a gestão, não sei, né? Criaram a resolução, né, para garantir que se você tivesse testes válidos, precisos, parará, você precisa do selo de qualidade do Conselho para poder usar o teste. Mas eu não sinto que isso resolveu alguma coisa, né? Porque tem coisas, tem instrumentos que são muito bons que não podem ser usados apesar de tudo. Quer dizer, simplesmente porque o manual dele é antigo e ninguém se deu o trabalho de mexer ou fazer novas pesquisas. Eu acho que precisa fazer. Mas aí a gente tem um outro contrassenso na nossa resolução, que é o prazo de validade. Então, a norma vale por 15 anos, os estudos de validade e precisão por 20 anos. Tá? Aí, por qualquer motivo, o estudo deixou, quer dizer, não foi feita uma tabela logo em seguida, em vez de eles pensarem numa maneira de prorrogar isso, de estimular o estudo, de fazer alguma coisa assim, eles proíbem. E aí o que acontece? A justiça acha que a psicologia não é séria, porque hoje o teste vale, amanhã ele não vale. Então, é científico ou não é científico? Se é científico, não pode valer hoje e deixar de valer amanhã. Eu acho que a resolução tem... Eu tenho brigado muito com o pessoal da comissão de avaliação por causa disso, porque eles não pensam que o que eles estão fazendo tem um efeito na sociedade. Eu acho que eles querem proteger a sociedade, mas não pode o teste um dia valer e no dia seguinte não valer. É como se você pudesse tomar AS hoje e amanhã não. Certo? Então, eu acho que os nossos órgãos de classe não nos protegem, a lei não nos protege, e os outros estão doidinhos. Os psicopedagogos estão doidos para aplicar teste e aplicam, todo mundo aplica teste legalmente, todo mundo aplica teste sem saber o que está fazendo, dá resultado sem saber o que está fazendo. Então, eu estou meio desanimada, estou cansada de brigar. Bom, professora, como eu tinha dito no início, né, podíamos ficar aqui conversando até a noite, mas temos mais outras coisas a fazer. Então, a gente quer agradecer mais uma vez sua disponibilidade, sua presença, né? Muito obrigada e um bom congresso para todos.